Tente se comunicar com extraterrestres. É um pouco como gritar através do universo, com uma placa escrita em linguagem de sinais. Talvez exista, além da Terra, em outros planetas do universo, outras formas de inteligência, mas até agora reina o grande silêncio. E se o fato de ainda não termos recebido nenhuma mensagem de civilizações extraterrestres, mesmo com centenas de milhões de planetas potencialmente habitáveis só na nossa galáxia, se deva simplesmente ao fato de que o espaço é tão vasto que ninguém pode ouvir você gritar lá? Vocês já entenderam? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês o imenso desafio que representa qualquer tentativa de comunicação através das estrelas. Porque não importa se o conteúdo da mensagem que você está tentando compartilhar é um manual para dominar um dos maiores avanços já realizados por uma espécie no universo, como a máquina de Raclette, ou os planos de um acelerador de partículas. Para que essa mensagem chegue ao seu destino, você precisa encontrar uma maneira de superar as distâncias impressionantes que os separam dos outros sistemas estelares. Já não há nada de novo sob o Sol. A ideia não é de hoje, e ao longo da era moderna, muitos gênios imaginaram maneiras engenhosas de superar essa imensidão e dar à nossa voz um alcance suficiente para ser notada por hipotéticos extraterrestres. No início do século XIX, quando ainda se imaginava ser possível a presença de formas de vida inteligentes na superfície da Lua, de Marte ou de Vênus, nossos telescópios ainda não haviam mostrado o quão hostis esses mundos são. Alguns pensadores sugeriam produzir sinais luminosos intensos e poderosos para que pudéssemos ser notados em grande escala. Em 1919, para tentar entrar em contato com extraterrestres que supostamente viviam na superfície de Vênus, foi seriamente proposto cavar no meio do Saara uma série de trincheiras com várias centenas de metros de largura. E que juntas formariam figuras geométricas com cerca de 30 quilômetros de largura. Cada uma das trincheiras deveria então ser preenchida com água, sobre a qual se imaginava espalhar grandes quantidades de querosene, que, uma vez aceso, permitiria enviar um sinal todas as noites. A partir do deserto transformado em uma espécie de gigantesco quadro negro, onde poderíamos, à nossa vontade, escrever com fogo. Um ano depois, em 1920, o gênio da matemática, Carl Friedrich Gauss, propôs plantar na tundra siberiana linhas de pinheiros com vários quilômetros de largura, cercando imensas extensões de centeio e trigo, para desenhar uma figura geométrica demonstrando o teorema de Pitágoras. Uma figura tão vasta que poderia ser vista por eventuais selenitas, os supostos habitantes da Lua. Nenhum desses motivos desenhados em grande escala na superfície do nosso planeta chegou a se concretizar. E com o desenvolvimento da eletricidade, começaram a imaginar outros meios de serem notados. Em 1874, o engenheiro Charles Cross, convencido da existência dos marcianos, tentou sem sucesso levantar fundos para construir um imenso espelho parabólico, que supostamente refletiria e concentraria luz solar suficiente para desenhar figuras na superfície do planeta vermelho. No ano seguinte, em 1875, um matemático finlandês de nome absolutamente impronunciável, Edvard Ungelberg Novius, cogitou a criação de um aparelho com 22.500 lâmpadas elétricas que, acesas em conjunto, deveriam permitir dar um alô para os marcianos. Quase 150 anos depois dessas tentativas, que todas ficaram apenas no papel, nossas tecnologias deram saltos gigantescos. E, no entanto, as dificuldades a serem superadas para conseguir se comunicar em direção à imensidão do espaço, paradoxalmente, aumentaram. Hoje sabemos que nenhum planeta do Sistema Solar é habitado por seres inteligentes. E, para esperar ser notado por possíveis extraterrestres, precisamos olhar para planetas distantes que orbitam outras estrelas além da nossa. No entanto, o espaço que nos cerca é tão terrivelmente vasto que, no momento, não é absolutamente viável esperar se comunicar em direção ao cosmos usando sinais luminosos clássicos, como a luz visível.
Devido às enormes distâncias até outras estrelas, suas luminosidades aparentes somem rapidamente como neve ao Sol. Na verdade, o espaço é tão vasto que só as estrelas mais poderosas são visíveis de longe. Para se convencer disso, pense que a estrela mais próxima de nós, que está a apenas 4,2 anos-luz daqui, o que, no cosmos, equivale à porta ao lado, nem sequer é visível a olho nu. Foi descoberta pelos nossos telescópios no início do século XX. E estamos falando de uma estrela cuja luminosidade é de fato cerca de 1000 vezes inferior à do Sol, mas ainda assim é uma estrela. Um astro que emite a cada segundo no espaço muito mais energia do que toda a humanidade consumiu desde a Revolução Industrial. Então, cientes de nossas limitações, começamos a explorar outras possibilidades para chamar a atenção, algumas delas totalmente absurdas, que envolvem até comunicar-se com bombas nucleares. Em 1971, em plena Guerra Fria, durante a primeira conferência cujo objetivo era refletir sobre maneiras de identificar e contatar possíveis alienígenas. Um dos participantes sugeriu reunir no espaço todas as ogivas nucleares produzidas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e então detoná-las ao mesmo tempo. E assim produzir uma quantidade de raios-x tão fenomenal que deveria poder ser percebida por outras civilizações avançadas. A ideia era parar a corrida armamentista nuclear e, ao mesmo tempo, dar um pequeno alô para os extraterrestres. Na sequência, Andrei Sakharov, um dos mais eminentes físicos soviéticos e fervoroso defensor do desarmamento nuclear, foi um pouco além, sugerindo colocar todas as bombas existentes em locais bem específicos do sistema solar. Depois, detoná-las seguindo um ritmo específico, cujos flashes esporádicos poderiam permitir o envio de uma mensagem simples, chamando a atenção com sequências de números primos, usando explosões nucleares. Muito complexas de implementar e perigosas, pois enviar uma bomba ao espaço exige um foguete, essas propostas nunca foram levadas a sério. Nos anos seguintes, 4 sondas diferentes para os planetas externos do nosso sistema solar levaram consigo placas e discos de ouro, nos quais foram gravadas algumas inscrições destinadas a outras civilizações que poderiam ter surgido no universo. Mas essas sondas, à deriva na imensidão fria do espaço, levando consigo um pequeno pedaço da nossa humanidade, não têm como alvo nenhum sistema estelar em particular. E acima de tudo, elas são tão pequenas e tão lentas diante da imensidão que as cerca, que praticamente não há chance de serem interceptadas algum dia. Para convencê-lo de que essas garrafas lançadas ao mar, sem nenhum destinatário, estão muito provavelmente perdidas para sempre, acho que uma pequena lembrança da imensidão do nosso próprio sistema solar se faz necessária. Isso, guardadas as devidas proporções, são as diferenças de tamanho entre a Terra e a Lua. E aqui você tem ainda em escala a distância que nos separa do nosso satélite. Para ir do nosso planeta até a Lua, ou vice-versa, a velocidade da luz, o objeto mais rápido do universo, leva um pouco mais de 1 segundo. Para ir do Sol até o nosso planeta, leva 8 minutos e 20 segundos. Para ir do Sol até Netuno, o último dos gigantes gasosos, leva quase 4 horas e 10 minutos. E para alcançar os limites da influência gravitacional da nossa estrela e sair do sistema solar propriamente dito, a luz leva 1 ano e meio. E a estrela mais próxima de nós está a 4,2 anos-luz daqui. A sonda Voyager, que levou consigo um dos discos de ouro gravados destinados aos extraterrestres e que atualmente é o objeto feito pelas mãos do homem. O mais rápido de todos se move pelo espaço a velocidade vertiginosa de 60 mil km por hora. E, no entanto, embora essa velocidade pareça assustadora, ela ainda é cerca de 18 mil vezes inferior à velocidade da luz. De modo que, para percorrer uma distância equivalente à que nos separa da estrela mais próxima, essa sonda levaria cerca de 70 mil anos. É muito tempo. E é por isso que, quando se pensa seriamente em se comunicar com o cosmos, sempre recorremos à luz, que possui a velocidade mais rápida do universo.
O problema é que, para criar uma fonte de luz suficientemente poderosa para ser visível durante algumas semanas a partir da estrela mais próxima do Sol, seria necessário mobilizar milhares de vezes a energia consumida pela humanidade em um ano. O que, concordamos, está fora do nosso alcance e não faz nenhum sentido. Uma primeira solução para conseguir contrariar essa capacidade do espaço de diluir nossas emissões poderia residir no uso de intensos pulsos de laser que concentrariam e canalizariam os raios de luz emitidos em feixes muito estreitos a fim de reduzir ao máximo a perda do sinal no espaço. O problema é que, ainda assim, a energia necessária para tornar um feixe desses detectável é muito considerável. De fato, estima-se que seria necessário concentrar o equivalente à energia produzida por uma usina nuclear para gerar um feixe de laser que permaneça detectável, sem possuir tecnologias de ponta, até algumas dezenas de anos-luz daqui. Além dessa distância, a dispersão progressiva do feixe e a perda de intensidade o tornam irreconhecível, pois, no meio interestelar, a presença tênue de gás molecular e poeira perturba muito levemente a propagação da luz e a natureza de suas ondas. E depois de anos passando por essas pequenas perturbações em grandes distâncias, elas acabam tendo consequências imensas, a ponto de desfigurar ou até mesmo apagar totalmente o conteúdo inicial das mensagens enviadas. Além disso, construir lasers tão potentes e precisos é um enorme desafio tecnológico e custaria uma fortuna, somando-se a esses obstáculos. Como fazer, então, para que a mensagem que tentamos compartilhar seja um manual para dominar uma das piores invenções já criadas por uma espécie no universo, ou seja, o despertador, ou uma pergunta sobre o sentido da vida, chegue ao destino sem ser apagada? Bem, felizmente para nós, quando você quer emitir uma mensagem na velocidade da luz, você não está limitado apenas à parte que podemos ver. Na verdade, você tem muitas opções, pois tem à disposição todo o espectro eletromagnético, que vai das ondas de rádio de frequência muito baixa até os raios gama de alta energia. E como cada parte desse espectro possui propriedades únicas que influenciam a maneira como essas ondas se propagam, podemos procurar nele o canal ideal para sermos ouvidos por extraterrestres. Entre todos os tipos de luz existentes no universo, as ondas localizadas na extremidade inferior do espectro eletromagnético, que agrupamos sob o termo ondas de rádio, possuem a enorme vantagem de poder atravessar o meio interestelar praticamente sem serem deterioradas pela presença de nuvens de gás e poeira. Ao mesmo tempo, exigem pouca energia para serem emitidas. Para comunicar saudações codificadas em direção ao cosmos sem que elas sejam apagadas antes de chegarem ao destino, isso parece perfeito na teoria. Exceto que, mesmo no domínio das ondas de rádio, é necessário que os sinais emitidos sejam suficientemente potentes para não serem totalmente abafados pelo ruído de fundo ambiente do espaço. Porque o meio interestelar, o espaço entre as estrelas, é continuamente banhado por um fluxo de radiação eletromagnética invisível a olho nu, emitido por erupções solares, por objetos naturais exóticos, como pulsares ou quasares, ou provenientes simplesmente da radiação cósmica de fundo. Essa luz cansada que chega até nós desde o início dos tempos e foi emitida no momento em que o universo passou de opaco para transparente. Todo corpo, com temperatura acima do zero absoluto, emite pequenas quantidades de radiação continuamente, a ponto de estimarmos que, de cada 100 partículas de luz circulando no espaço, apenas 4 desses fótons foram emitidos por estrelas. E todo esse conjunto de emissões constitui uma espécie de zumbido de fundo parasita que precisa ser superado para não passar despercebido. Para você ter uma ideia da capacidade do ruído de fundo do espaço de fazer com que os sinais desapareçam, saiba que as ondas de rádio emitidas pelas antenas mais potentes de transmissão FM na Terra devem ser indistinguíveis do ruído de fundo cósmico a uma distância de apenas alguns anos-luz, mesmo para radiotelescópios tão sensíveis quanto os mais avançados que temos.
Ora, como a intensidade do sinal se dilui rapidamente através das vastas extensões do espaço, diminuindo com a distância percorrida, não espere nem mesmo com ondas de rádio econômicas conseguir espalhar seus recados por todo o cosmos. Porque essa perda de intensidade com a distância tem consequências muito grandes. Isso significa que após algumas centenas de anos-luz, até mesmo os sinais mais potentes que já emitimos até agora se tornam dificilmente detectáveis. Para ter uma noção dessa diluição assustadora, pense que, para emitir uma mensagem de rádio suficientemente potente para ser detectada com tecnologias equivalentes às nossas, a 100 anos-luz daqui e em todas as direções, seria preciso 7.000 vezes mais energia que a gerada por todas as usinas elétricas da Europa. Além disso, seria necessária uma rede enorme de radiotelescópios para transmitir os sinais. É justamente por essa razão que os sinais que enviamos quase sempre são concentrados em um ponto específico do céu. Isso nos leva a outra dificuldade. Enviar uma mensagem, seja qual for o seu conteúdo, também exige saber mirar corretamente para maximizar as chances de que ela seja captada. Porque as estrelas não estão imóveis umas em relação às outras. Elas se movem pelo cosmos. E para não errar o alvo, você precisa ser capaz de atingir alvos em movimento que estão a dezenas, centenas ou até milhares de distâncias daqui. Tudo isso disparando de um planeta em órbita ao redor de uma estrela em movimento. Aliás, é em parte para evitar se preocupar tanto com a precisão que uma das tentativas mais emblemáticas de comunicação com extraterrestres, a mensagem de Arecibo, foi enviada na direção do aglomerado globular de Hércules, uma região distante do céu onde estão concentradas cerca de 100.000 estrelas em aproximadamente 150 anos-luz de largura. E é curioso pensar que essa mensagem, enviada em 1974 por meio de uma antena de 305 metros de diâmetro, e que até hoje continua sendo o mais poderoso já transmitido para o espaço, concentrando o equivalente às transmissões de milhares de estações de rádio convencionais, reunidas em um único feixe estreito, provavelmente chegará ao destino como um sinal enfraquecido e quase morto. Se a mensagem de Arecibo certamente chegará ao destino em pedaços, é porque ela não foi repetida e não contém nenhuma redundância para se proteger dos apagões do espaço que, implacavelmente, em tais distâncias, vão apagar partes dela. Destinada a um imenso agrupamento de estrelas, situado a vertiginosa distância de 25.000 anos-luz daqui, a mensagem tem seu trajeto em parte apagado e destruído pelo ruído. Basta que alguns bits de informação, alguns pixels de conteúdo sejam perdidos para que toda a imagem final perca o seu sentido. Por fim, resta um aspecto que até agora deixei de lado. O da escolha precisa da frequência de rádio utilizada para transmitir, porque quando olhamos mais de perto, a faixa das ondas de rádio em que se pode transmitir é absolutamente gigantesca. A questão, portanto, é saber se entre todas essas possibilidades existe uma frequência que se destaque das outras, na qual pareça mais lógico ouvir e transmitir. Quais rádios os extraterrestres provavelmente estão ouvindo? A pergunta pode parecer absurda para você. A maioria dos pesquisadores concorda. Extraterrestres provavelmente ouvem a rádio Trudeau. Fui eu que dei esse nome, não é nada oficial. Rádio Trudeau é a faixa de frequência entre 1 e 3 GHz e que, dentro do imenso espectro eletromagnético, é a região unanimemente considerada como um ponto potencial de encontro. Porque, por um lado, as nuvens de gás e poeira do meio interestelar geralmente são transparentes a esses comprimentos de onda, e é aí que encontramos o famoso Trudeau. Engloba as assinaturas espectrais dos elementos que compõem a água, incluindo o hidrogênio, o elemento atômico mais abundante e mais simples do universo. A ideia subjacente por trás dessa escolha de frequência para emitir é que ela poderia muito bem ser universalmente considerada como um ponto de encontro por outras civilizações extraterrestres avançadas, que, como nós, buscam transmitir ou ouvir.
Desde que conseguimos enviar mensagens ao cosmos, apenas 12 transmissões de rádio potentes o bastante para chegar ao destino foram emitidas, na esperança de que um dia ela seja captada e decifrada por outra inteligência. Se você quiser se aprofundar no conteúdo dessas mensagens, aliás, tem um episódio dedicado a elas bem ali. E dessas 12 transmissões, a maioria foi enviada meio que às cegas, em direção a sistemas estelares sobre os quais sabemos quase nada. Às vezes nem sabemos se há planetas por lá. É como tentar enviar uma carta para o outro lado do mundo, sem saber se o endereço existe ou se alguém mora lá. E se for o caso, para que eles possam responder, é preciso que estejam ouvindo exatamente no momento em que a mensagem chega até eles. Que eles tenham o desejo de abrir, de ler, de tentar entender o significado. E isso décadas depois que a mensagem foi enviada, sem ter certeza de que seu conteúdo não foi parcialmente apagado durante o trajeto. Assim, a dificuldade de garantir que nossas mensagens sobrevivam no cosmos pode explicar por que a busca por inteligência extraterrestre ainda é marcada por um silêncio de rádio. Talvez eles existam, mas nossas mensagens sejam fracas demais para alcançá-los. Ou talvez eles tenham captado, mas consideram como ruído, ou ficam perplexos. Talvez. De todo modo, gosto da ideia de que, se uma de nossas mensagens recebesse resposta, teríamos que enfrentar o abismo temporal causado pelas enormes distâncias entre nós e outras estrelas para iniciar uma conversa. Uma conversa que seria de uma lentidão surreal, já que o intervalo de tempo entre o envio das perguntas e o recebimento das respostas poderia ser medido em décadas. O que nos daria bastante tempo para amadurecer nossos pensamentos. Assim, qualquer tentativa de comunicação interestelar só pode ser um projeto de longo prazo, cujas discussões poderiam se estender por séculos e gerações. Foram o vovô e a vovó que fizeram a pergunta, e serão os seus bisnetos que terão as respostas. Antes de me despedir, quero compartilhar um último pensamento que considero vertiginoso. A pergunta se somos a única forma de vida inteligente avançada no universo, só existem duas respostas possíveis. Ou estamos sozinhos ou não estamos. Seja qual for a resposta a essa pergunta, as implicações são vertiginosas. Se a vida inteligente existe apenas na Terra, então temos uma responsabilidade enorme em relação a ela. Se ela existir em outro lugar, então descobrir isso seria uma ferida narcísica, terrivelmente difícil de suportar. Para muitos dos nossos contemporâneos, um Deus. Enquanto esperamos talvez um dia receber uma resposta, nosso planeta abriga 100% das formas de vida conhecidas no universo, já que ainda não encontramos nenhuma em outro lugar. Veja um vídeo que bagunça sua cabeça ao explicar o tamanho do universo. Aqui está uma playlist com perguntas sobre extraterrestres e o conteúdo dos 12 sinais enviados às estrelas.